Deus, trazendo um questionamento de Abacuque referente àquilo que ele estava encontrando em Judá. Iniquidade, violência, destruição, litígio, contenda, ou seja, toda forma de oposição à lei de Deus estava sendo praticada pelo seu próprio povo em Judá. Nós vimos que por conta disso, Abacuque eleva um questionamento, um clamor ao seu Deus para que o Senhor respondesse e agisse diante de tanta iniquidade praticada por aqueles que confessavam o nome de Deus. E vimos então que a partir do verso 5 até o verso 11, o Senhor responde ao profeta, mas uma resposta que o profeta não se agradou muito, porque ele falou que estava preparando e levantaria os caldeus, ou seja, a Babilônia, para exercer juízo e disciplinar o seu povo. E nós vimos que ali a Babilônia era um povo marcado por grande violência, um povo cruel, um povo que não seguia o Senhor, um povo que, pelo contrário, tinha suas próprias leis, o seu próprio direito e a sua própria forma de agir. Eram homens arrogantes, homens que por onde pisavam derramavam sangue. Era assim a campanha expansionista da Babilônia. E nós vemos que a resposta de Deus não melhorou a condição do profeta, porque ele levantou um questionamento ainda maior. Como pode um Deus santo usar um povo como os caldeus para disciplinar o seu próprio povo? Como é que um Deus santo, um Deus que não pode ver a maldade, um Deus que é triplamente santo, levanta e prepara os caldeus para punir o seu próprio povo? E nós vimos que no capítulo do verso 12 em diante, ali a intercessão do profeta, falando sobre, ressaltando os atributos do Senhor, do nosso Deus. E no capítulo 2, que foi o sermão da semana passada, nós vimos um comportamento então do profeta de esperar no Senhor. Ele coloca que por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor responde ao profeta falando que aquilo que ele ouviria, ele deveria escrever como se fosse no outdoor, muito grande, para que as pessoas que passassem correndo vissem o que estava escrito daquilo que Deus faria com os caldeus. Nós vimos também na semana passada que o irmão Vitor trouxe aqui que de um lado nós temos um soberbo, que a sua alma não é reta diante de Deus, nele, verso 4, e nós vimos que, por outro lado, o justo viverá por fé, que é o texto que o apóstolo Paulo vai aplicar em Romanos para trazer a salvação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que o irmão Vitor trouxe uma distinção que se coaduna, que é uma harmonia naquilo que Abacuque fala e naquilo que o Paulo fala em Romanos. Porque aquele que é justificado mediante a fé no Senhor Jesus Cristo é aquele que deve viver uma vida de fidelidade a Deus, que foi justamente o viver pela fé no contexto de Abacuque, que é uma vida de fidelidade diante do Senhor, que é uma vida que, apesar de todas as coisas, apesar das aflições, apesar de respostas como Abacuque está recebendo que não o agradou, ele vive por fé, ele permanece fiel diante de todas as coisas, porque o justo não vive por vista, o justo vive pela fé. E hoje nós vamos ver a extensão da resposta do Senhor a Abacuque, agora trazendo aquilo que nós podemos trabalhar sobre a lei da semeadura. O povo da Babilônia que nós temos visto até aqui, um povo violento, um povo cruel, um povo expansionista, um povo injusto, um povo que escravizava, um povo que oprimia. Eles faziam todas essas coisas porque eles se achavam como Deus, como deuses. Não existia um divino, não existia algo acima deles que pudesse detê-los. Mas nós vamos ver que o nosso Deus, o mesmo Deus que instituiu as leis naturais, como as leis da física, é o Deus também que instituiu uma lei chamada lei da semeadura. É a lei que tudo aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Paulo fala isso em Gálatas 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
O Senhor Jesus Cristo falou por diversas vezes sobre essa lei, a lei da semeadura. Ele disse que aquele que viver pela espada, certamente pela espada morrerá. E é justamente isso que nós vamos ver, um povo que semeou violência, que semeou aquisição de bens de forma imoral, um povo que edificou sobre iniquidade, sobre sangue. Era um povo que agora Deus estava anunciando que iria vingar tudo isso que eles fizeram. Um Deus que iria devolver aquilo que eles plantaram. E nós vamos ver justamente sobre isso, a lei da semeadura, aquilo que o Senhor vai responder à Babilônia, que também se aplica a nós hoje, sobre aquilo que nós plantamos, nós colheremos. O irmão Vitor trouxe isso porque, às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus pode suspender essa lei. Mas a lei que ele estabeleceu é aquilo que nós plantamos, inclusive nós crentes, nós colheremos. Se nós plantamos indolência, colheremos consequências da nossa indolência espiritual. Se nós não plantamos amor na criação dos nossos filhos, colheremos frieza. Se nós plantamos violência, colheremos violência. Essa é a lei que Deus instituiu. Na sua misericórdia, às vezes, ele suspende os efeitos dessa lei. Às vezes, não. E os crentes, muitas vezes, colhem aquilo que plantou. Então, vamos ler do verso 6 até o verso 20. Assim diz a palavra do Senhor. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o teu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Até aqui, irmãos. Vamos, pela graça do Senhor, buscar compreender cada verso e trazer aplicações também para a nossa vida. A palavra do Senhor nós vemos logo no verso 6, não levantarão, pois, todos estes contra aquele um provérbio. Quem são estes? Nós temos que retroceder ao verso anterior. Esses são quem? As nações. São as nações que congregam todos os povos, ou seja, são aqueles que foram oprimidos pelos caldeus. Todas as nações que estão sofrendo a opressão da Babilônia são esses que levantarão um provérbio, um dito zombador. A ideia aqui é que o que está sendo trabalhado aqui é a ideia de um poema, de uma canção, que esses credores, que são os povos que estão sendo oprimidos, vão levantar zombando da Babilônia. Eles mesmos vão cantar
esse provérbio, e esse provérbio é marcado pelo ai. Nós vimos Cristo falando do ai. O ai tem essa conotação de algo fúnebre, de um lamento fúnebre, de um lamento de dor. O Senhor está zombando, utilizando de uma poesia, de um cântico para zombar dos caldeus e apresentar ao profeta o juízo que Deus iria exercer contra esse povo que estava sendo utilizado para disciplinar o seu próprio povo. É muito interessante que nós estamos vendo isso, a soberania de Deus, o governo de Deus, porque o mesmo Deus que preparou, que levantou a Babilônia para disciplinar o seu povo, a Babilônia que levou o povo ao exílio, é o mesmo Deus que irá punir a Babilônia. Só Deus consegue fazer isso, porque Ele é justo, Ele é santo. Então, a Babilônia que estava sendo utilizada por Deus para punir o próprio povo de Deus, não passaria impune por causa do seu papel, porque Deus consegue tirar o mal do bem. A maldade deles naquilo que tange a responsabilidade era exercer opressão, era serem cruéis, era realmente difamar a criação, como nós vamos ver, matar os homens. Mas Deus vai converter o mal em bem, porque apesar dessa maldade, Ele utiliza isso para disciplinar o seu povo. Só o Senhor consegue fazer isso. E nós vemos então, nos primeiros versos, que dentro disso, desse primeiro ai, nós vamos ver que tem 5 ais aqui. O primeiro é ai daquele que acumula o que não é seu. E a ideia que vai se estender nesses primeiros versos é justamente aquisição por meio fraudulento. É a obtenção de riquezas não pelos meios lícitos que Deus instituiu. A Babilônia, ela era marcada aí justamente por uma campanha expansionista, ou seja, o seu território deveria expandir, e na medida que a Babilônia expandia, eles iam conquistando outras nações. Por meio disso, eles tinham os despojos de guerra, ou seja, como eles eram vitoriosos, eles iam aos templos, eles iam às casas, eles iam às repartições públicas daquelas nações, pegavam o ouro, a prata, saqueavam, porque eles tinham saído vitoriosos da guerra. E não somente isso aqui é a parte dos despojos, mas também o texto vai dizer dos penhores, daquele que a si mesmo se carrega de penhores. A ideia aqui, irmãos, a penhora é utilizada no meio jurídico como garantia de pagamento. Então, se a gente pega um valor em determinado lugar, a gente deixa, por exemplo, um relógio. O relógio é a penhora. É a penhora de que eu vou voltar e vou pagar minha dívida para retirar o relógio como penhora. E a ideia aqui que o texto está trazendo, que a Babilônia, nessa campanha expansionista, quando eles subjugavam os povos, outras nações, a ideia aqui que a tributação era tão alta, os tributos que eles cobravam dos seus súditos, daqueles que haviam perdido a guerra, era tão grande que as pessoas não tinham condições de pagar. E a ideia aqui é justamente de penhores, eles perdiam os bens por causa disso. E não somente isso, eles perdiam os bens e perdiam a própria liberdade. Porque por não ter dinheiro, muitos se tornavam escravos para poder pagar a dívida. Então veja, o enriquecimento deles era um enriquecimento marcado pela opressão do mais fraco. Eles obtinham a riqueza por meio dos despojos, ou seja, a matança de homens. Nós vimos isso quando eles entraram no templo de Deus, não teve jovem, não teve donzela, não teve homens, não teve velhos, não teve ninguém que pudesse parar a crueldade. Eles não respeitavam ninguém. Eles não respeitavam damas, eles não respeitavam crianças, eles não respeitavam sacerdotes. Eles eram realmente difamadores, homens cruéis. Quando nós vemos alguns filmes, por exemplo, como O Senhor dos Anéis, a gente consegue ter essa imagem, por exemplo, dos orcs, né? Quando eles têm aquela campanha expansionista para fazer com que o mal domine ali a Terra-média, nós vemos que por onde eles passavam, eles deixavam morte, destruição da criação de Deus. Árvores eram derrubadas, animais eram mortos, fogo era colocado tanto nos homens como também na criação. Essa é a ideia que nós temos aqui da Babilônia, um povo cruel, um povo que não somente na sua campanha de guerra eram violentos, mas também quando eles dominavam as nações, eles continuam oprimindo aquele povo. E o Senhor, nosso Deus, estava vendo isso tudo. Isso aqui é uma profecia.
iria se cumprir, não se cumpriu ainda quando ele revela isso ao profeta. O profeta deveria escrever isso no outdoor bem grande, para que qualquer um pudesse ver aquilo que ele faria à Babilônia. Deus estava vendo o que a Babilônia estava fazendo, como ela estava quebrando os seus mandamentos, como ela estava oprimindo o mais fraco. E o nosso Deus é um Deus que, como nós temos visto, é um Deus que é um vingador. Nada passa despercebido. Ele vinga o mais fraco. Ele é o justo retribuidor. Tudo que nós fazemos haverá retribuição da parte de Deus. Os homens são responsáveis por tudo, irmãos. Nós temos estudado a lei de Deus. Nós temos estudado como Deus nos chama a ser responsáveis. Nós somos responsáveis pela adoração que fazemos para o nosso Deus. Não ter outros deuses. Não fazer imagens para adorar o nosso Deus. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós falamos, que sai da nossa boca, os nossos votos, os nossos juramentos, a verdade que deve sair da nossa boca. Nós somos chamados a não tomar o nome de Deus em vão, nós somos chamados a honrar, a guardar e a santificar um dia. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos nesse dia especial. Nós somos convocados, como nós temos visto hoje pela manhã e no domingo passado, a honrar os superiores, ali representados pelos pais. Nós somos chamados a zelar pela vida, algo que eles não faziam, porque não matarás é o zelo pela vida. É a preservação da própria vida e a vida do próximo. Nós somos chamados a ter pureza sexual, a exercer isso somente no matrimônio, na responsabilidade que Deus colocou entre homem e mulher. Nós somos chamados a zelar pelos bens que o Senhor nos dá e não buscar ter riquezas ou patrimônio fora dos meios lícitos que Deus colocou, porque isso é furtar. Nós temos visto que nós somos obrigados a falar sempre a verdade e não dar falso testemunho. Nós temos visto que nós devemos viver uma vida contente diante de Deus e não cobiçar aquilo que Deus não nos deu. Os 10 mandamentos resumem como nós somos responsáveis diante de Deus. A responsabilidade não é somente para nós cristãos, é para todos os homens. E Deus cobrará no dia do juízo o porquê os homens não fizeram aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele mandou. Nós temos que ter cuidado como nós vivemos uma vida diante de Deus, porque o Senhor, o justo vingador, está vendo tudo. E Ele responde aos caldeus, porque Ele diz: não se levantarão de repente os teus credores. A ideia aqui é que eles estão tranquilos. Eles são os credores. Eles são os opressores. Não há credor da Babilônia. Quem ousará a cobrar dívida da Babilônia? Mas o Senhor fala que de repente, sem que eles esperassem, credores se levantariam e iriam cobrar deles as dívidas. E não despertarão os que te hão de abalar, os que irão destruir. Eles eram um povo que confiavam na sua própria riqueza, no seu próprio poder bélico. Eles realmente consideravam que nada na antiguidade, no período que eles estavam estabelecendo o seu poder, poderiam abalar. Mas o Senhor fala que iria levantar nações para abalar. E eles que estavam despojando outras nações, eles mesmos serviriam de despojo. Ou seja, a própria Babilônia ia ser atacada por outras nações que iriam levar tudo que ela tinha acumulado de maneira ilícita. A própria Babilônia serviria de despojo. E por que isso? Porque foi isso que ela fez, verso 8. Porque ela despojou a muitas nações, todos os demais povos também despojariam ela, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Esse é o primeiro ai. Esse é o primeiro lamento fúnebre que Deus está anunciando contra a Babilônia. E do verso 9 ao verso 11, nós vamos ver também que está ligada à ideia de enriquecimento ilícito, mas agora de maneira mais ampla. Enquanto ali ele especifica que esse enriquecimento era por meio de despojos e por meio de penhores pesados, ou seja, autotributação, agora isso vai ser ampliado por Deus. Porque ai daqueles que em sua casa ajunta bens mal adquiridos. Aqui, irmãos, mal adquiridos é toda forma de aquisição de bens não estipulado por Deus.
ou seja, que não seja por meio do trabalho. Ou por meio, hoje em dia, das aplicações, né, os meios lícitos que nós temos para render o dinheiro. A ideia aqui que nós podemos ter é que todos os bens adquiridos por meio de furto, por meio do roubo, por meio da exploração, por meio da corrupção, por meio do engano, são bens que nós podemos colocar que são bens mal adquiridos. São bens que não foram adquiridos justamente, mas injustamente. E a Babilônia foi marcada por isso. Foi marcada pela opressão. Eles não se enriqueceram de maneira lícita. Eles se enriqueceram profanando o Senhor, matando homens, destruindo a criação de Deus. Isso nós podemos também trazer para nós, porque muitas vezes na nossa geração não é diferente. Nós vemos homens que se enriquecem por meio de furtos. Nós temos pessoas que se enriquecem por meio da exploração. E aqui, infelizmente, nós podemos até aplicar muitos empreendedores cristãos que têm o seu empreendimento e que a única marca que eles são cristãos são as músicas, os louvores que tocam naquele empreendimento. Eu conheci algumas pessoas que trabalharam em determinados empreendimentos cristãos que falaram que de cristão ali só as músicas. E olha lá, porque era um ambiente totalmente opressivo, um ambiente onde tinha que se bater metas quase impossíveis de bater, e um ambiente onde realmente pessoas eram ofendidas nas cobranças. Ou seja, o ganho daquele empreendedor cristão era um ganho marcado pela exploração. Nós temos também a corrupção como meio ilícito. E aqui, irmãos, às vezes nós pensamos em corrupção somente lava-jato, coisas mais macros, milhões envolvidos, bilhões envolvidos. Mas às vezes muitos cristãos estão envolvidos em pequenas corrupções nas repartições públicas. Muitas vezes cristãos estão envolvidos em esquemas de ponto, de não trabalhar e receber. Isso é corrupção. Se não foi trabalhar, está recebendo por aquilo que não deveria receber. Não trabalhou, não pode receber dinheiro. Nós temos casos de pessoas que são utilizadas como laranja, que fazem parte daquilo que é a famosa rachadinha. O nome delas estão lá para receber, elas recebem, mas parte do salário é distribuído por quem colocou ela lá. Então, se o vereador, o prefeito colocou ela lá, é combinado que eu coloco você recebe um salário alto e a diferença você paga a mim. Infelizmente, isso é muito comum nas repartições públicas. Isso é corrupção. Muitas vezes o dinheiro é obtido por meio da mentira, por meio do engano. E aqui eu vejo muitos colegas cristãos, por exemplo, advogados que esquecem que vão prestar conta a Deus daquilo que falam, ou daquilo que defendem. Muitos cristãos advogam buscando a absolvição daquele que é claramente culpado, daquele que confessou a esse colega a culpa pelo crime. E essa pessoa que é cristã, que deveria zelar pela verdade dentro de um sistema de justiça, vão trabalhar para que um culpado seja absolvido. E muitas vezes conseguem. E o criminoso sai impune, porque um cristão trabalhou para isso. Não estou dizendo, irmãos, que o criminoso não deve ter advogado. O advogado ele vai buscar uma pena justa. Ele vai buscar diminuir a pena de acordo com os critérios legais. Agora, buscar a absolvição daquele que é culpado, e muitos fazem isso por causa dos honorários. Porque se não mentir, o criminoso, o preso, não paga os honorários. Ou seja, a obtenção de dinheiro por meio do engano. E aqui a gente consegue aplicar isso em várias esferas profissionais. Várias esferas profissionais. É possível a gente mentir, aquela mentirinha, para a gente enganar o próximo e conseguir aquilo que nós temos. Principalmente quem trabalha com venda. Quem trabalha com venda é praticamente normal mentir, porque para vender você tem que mentir. Mente em relação ao produto, à qualidade. Você tem que mentir para você vender. Quanto mais você mente, melhor vendedor você é.
E as pessoas normalizaram, os cristãos normalizaram. É como se o ambiente de trabalho para a venda fosse uma escusa, um ambiente protegido para poder quebrar a lei de Deus. E novamente nós relembramos, todos nós prestaremos conta diante de Deus daquilo que nós fazemos. E a Babilônia também passaria por isso. A ideia aqui que esses bens mal adquiridos, que eles estavam utilizando para pôr em lugares altos o seu ninho, verso 9, a ideia aqui que nós vemos nas aves, que quanto mais alto, mais segura, ou a percepção de segurança a ave dá em relação ao seu ninho, onde vai estar ali os seus filhotes. A ideia é a mesma aqui. Os bens mal adquiridos por meio da corrupção, do engano, da violência da Babilônia, era um meio para eles colocarem as suas edificações em lugares seguros. Se os irmãos depois quiserem pesquisar sobre como eram as edificações da Babilônia, era uma grande arquitetura. Era marcado por jardins suspensos, jardins que eram colocados no alto dos palácios, com grandes árvores. E de repente é isso, provavelmente, que o profeta, que Deus está falando ao profeta, que está tendo em vista a ideia de colocar em lugares altos. Remonta aí aos jardins suspensos da arquitetura da Babilônia. E eles criam que as edificações, os seus muros, as suas fortalezas iriam deixá-los seguros. Mas o Senhor responde que vergonha eles maquinaram para a sua própria casa. Eles destruíram muitos povos e pecaram contra a própria alma. Eles haviam pecado, irmãos, contra a própria alma. Toda vez que nós buscamos adquirir bens de maneiras ilícitas, que Deus não estipulou, de maneira que não seja honesta, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo, porque estamos tirando dinheiro do próximo que não nos pertence, e nós pecamos contra a nossa própria alma. É isso que Deus está colocando aqui. Mas o justo Deus, o vingador, ele afirma que a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Nós podemos imaginar que todas as edificações dos palácios da Babilônia, tudo que eles haviam construído por meio de opressão, violência, despojos, penhores, autotributação, roubo, opressão, tudo isso é a ideia de que as pedras que estavam nas edificações, tudo que foi usado, material de construção, são materiais que de modo figurativo vão servir de testemunhas contra a Babilônia no dia do juízo. A ideia aqui é que as pedras, os itens de construção foram comprados por meio da violência, foram comprados por meio dos bens mal adquiridos. E esses bens iriam testemunhar, por isso que é sentido figurativo, eles iriam falar e acusar a Babilônia do que eles fizeram. Essa é a ideia de que a parede clamará e a trave responderá do madeiramento, das madeiras ali das construções. Os bens mal adquiridos irão servir de testemunha contra eles no dia do julgamento. No verso 12 nós vemos mais um ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Nós estamos vendo isso durante todo o livro de Abacuque. A característica dos caldeus, a característica do povo da Babilônia, um povo cruel. E o Senhor tem falado para eles, ai daqueles que edificam a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, as nações que buscam expandir os seus territórios por meio da matança e da opressão. E o Senhor fala, não vem dos exércitos, do Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão. Todo o trabalho expansionista dessas nações, aqui no nosso caso da Babilônia, mas também de todas as nações que passaram e passarão, é em vão, é futilidade, porque eles não permanecerão. O império da Babilônia foi marcado por trabalho escravo. O império da Babilônia foi marcado por escravos que morriam nas edificações que eram construídas. O império da Babilônia foi marcado por espólios de guerra que eram marcados por violência e morte. Mas o Senhor dos exércitos tudo vê. Somente Deus permanece. Somente Deus
é eterno e supremo. Toda guerra, abuso, violência, opressão, assassinato, toda sorte de maldade que eles praticaram, o Senhor estava vendo e iria responder prontamente. Porque o juízo de Deus vem, como nós vimos no verso 3, quando ele anuncia a visão, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá. Irmãos, o juízo de Deus é certo. E todos os homens se encontrarão com o Senhor. E será muito rápido. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 5. Depois vamos voltar de novo para Abacuque. Daniel, capítulo 5. Daniel está no período de exílio, certo? O povo já saiu de Judá e o povo, no contexto de Daniel, se encontra na Babilônia. Nós vamos ver aqui se cumprindo o juízo de Deus sobre a Babilônia. Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar, o rei da Babilônia, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo. Nós vimos, eles saquearam o templo de Deus. Eles pegaram os utensílios sagrados e levaram para a Babilônia. Que seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, ele estava comemorando, ele estava se embebedando com seus amigos, com as suas concubinas e profanando os utensílios do templo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro de tanto medo e temor que ele estava sentindo. Vamos pular para o verso 22. Verso 22. Tu, Belsazar, Daniel foi chamado para interpretar aquilo que foi escrito na parede do palácio por essa mão que o rei viu. E Daniel vai responder: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste, filho de quem? De Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Ou seja, tudo que aconteceu com Nabucodonosor, que ele ficou pastando como se fosse um animal, e depois ele se arrependeu e se prostrou e adorou a Deus. Tu, que sabia tudo isso, não humilhaste o teu coração e te levantaste, verso 23, contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Deus estava vendo tudo. Onde estava a proteção? Os jardins suspensos,
os grandes palácios, de nada serviu. Na mesma noite que ele comemorava, que ele se embriagava, foi a mesma noite que ele sucumbiu por juízo de Deus. Deus levanta nações e Deus derruba nações. O mesmo Deus que levantou a Babilônia, porque foi Deus que levantou, assim como Pilatos foi levantado por Deus para praticar a maior injustiça do cosmos, crucificando o Senhor Jesus Cristo e libertando Barrabás, a mão que ele achou que pudesse estar limpa por ter sido limpada na bacia de água, não estava limpa diante de Deus. E nós temos a história de como Pilatos morreu, que não consta na Bíblia, mas relatos históricos. O Deus que levantou a Babilônia foi um Deus que derrubou a Babilônia numa noite, por meio dos medos e persas. E os medos e persas que foram levantados por Deus para derrubar a Babilônia também passaram. Onde está, irmãos, a grande Grécia de Sócrates, de Aristóteles, de Platão? Se formos procurar imagens, ou quem já foi na Europa, na Grécia, ruínas apenas, daquilo que foi uma grande Grécia, berço dos filósofos. Onde está, irmãos, o Império Romano, que durou mais de 500 anos no Ocidente e no Oriente se perdurou até 1.200 e poucos anos depois de Cristo? Onde está o Império Romano? Caiu pelos bárbaros, implodiu por meio da sua corrupção e de políticas mal aplicadas. Um império vasto que dominou todo o mar Mediterrâneo durante séculos e séculos. Caiu. Um império que perseguiu a Igreja de Cristo, perseguiu Cristo, caiu. Onde está a Alemanha de Hitler? Onde está a Alemanha nazista? Onde está a União Soviética, marcada também por perseguição, por opressão, por injustiça? Caiu. Grandes impérios caíram. E muitos impérios que se levantarão também cairão. A ideia do texto é justamente isso. A ideia é que ai daquele que edifica a cidade com sangue, porque fundamenta com iniquidade. Isso tudo é em vão. Eles estão fadigando, eles estão trabalhando, eles estão matando, eles estão oprimindo, eles estão escravizando. Tudo isso para expandir os seus bens, tudo isso para exercer poder sobre outros homens, sobre a criação de Deus, não conforme o que Deus determinou que fosse. Tudo isso é em vão, é futilidade, porque eles passarão. Podem durar 1000 anos, mas passará. Somente Deus é eterno. É por isso que enquanto eles fadigam e fazem tudo isso em vão, o conhecimento do Senhor preenche toda a terra. A terra está cheia do conhecimento, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A ideia é que enquanto eles fazem isso, enquanto eles buscam estabelecer o seu legado e permanecer para sempre, uma ambição que jamais será satisfeita aos homens, o Senhor preenche toda a terra. O Senhor permanece, o Senhor é eterno. Ele não passará, esses impérios passaram. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, continua sendo adorado, continua governando. Nós vemos isso lá no Salmo 2, que o Senhor ri, Deus zomba dos príncipes e reis que se levantam contra o seu ungido, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus zomba e o Senhor anuncia juízo, porque logo, logo, em breve, ele se levantará e punirá aqueles que não estão beijando o rei. E aquele beijo é o beijo de sujeição, o beijo que beija as mãos, submetendo ao reinado de Cristo. Em 1 Coríntios 15, verso 25, Paulo vai falar que Cristo está reinando, ele está colocando sob os seus pés, debaixo dos seus pés, todos os seus inimigos. Esses homens passaram, Cristo continua governando. Todos os inimigos da história de Cristo, os Césares, Alexandre o Grande, todos aqueles que não adoraram, não glorificaram ao Rei dos Reis, a Deus único e verdadeiro, mas adoraram aos outros deuses, adoraram aos outros homens, Pilatos, Herodes, Hitler, Stalin, todos esses homens hoje estão debaixo dos pés de Cristo. Ai daquele que não beija o Filho,
Ai daquele que não se prostra ao reinado do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 11. Porque enquanto a Babilônia estava querendo estabelecer o seu reinado, a Babilônia, como todas as outras nações, deveriam abrir espaço para o reinado de Cristo. O reinado esse que será pleno no dia do juízo, após o julgamento de Deus. Apocalipse 11, 15, nós vamos ter que o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruístes os que destroem a terra. Cristo já está fazendo isso, mas ele fará de maneira plena no grande dia do juízo. E aqui, a escatologia, o grande dia do juízo, Deus irá destruir com a morte eterna, lançando ao inferno aqueles que foram seus opositores. Esse é o único rei que deve permanecer. Esse é o único rei digno de ser adorado. Somente o Senhor Jesus Cristo. E novamente, o ai que foi anunciado por meio do profeta Abacuque à nação da Babilônia é um ai que continua ecoando aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo. Todos esses ais que nós estamos vendo continuam ecoando até hoje. Ai daqueles que buscam adquirir bens por meio do engano, por meio da mentira, por meio da corrupção, por meio da opressão do mais fraco. O Senhor lamenta, um lamento de morte. Ai daquele que edifica sobre sangue, sobre violência, sobre iniquidade. O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está reinando à destra de Deus Pai, tem cobrado dos seus súditos para que façam aquilo que Ele determinou que se faça. Há um dever ainda mais acentuado para nós que temos Cristo, para nós que recebemos o Espírito Santo. Os ímpios têm um dever? Têm, serão julgados pela desobediência. Mas nós, o que nós temos feito diante do senhorio de Cristo? Como a nossa vida reflete uma vida de sujeição, uma vida que aponta a dignidade dos súditos de Cristo? É a pergunta que cada um de nós deve se fazer. Como nós temos vivido essa vida de súditos de Cristo? Tem se diferenciado dos ímpios? Nós temos labutado pelo reino de Cristo? Nós temos labutado para adorar mais o único que é digno de ser adorado? Ou a gente professa isso com as nossas bocas, mas nós não adoramos a Deus no nosso trabalho, na nossa família e onde quer que nós estejamos? Será que nós temos sido exemplo onde nós estamos? Como realmente ali vai o servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que não se envolve em fofocas no trabalho, aquele que não busca ganhar dinheiro fácil, aquele que não corrompe as autoridades, a polícia, o guarda municipal, os fiscais da lei, porque é mais fácil obter aquilo que eu quero, pagando. O Senhor tem dito: ai daqueles que estão corrompendo os homens. Por mais diminuto que seja, ai daquele, o Senhor é severo, irmãos. Nosso Deus é um Deus severo, Ele não brinca. Às vezes nós perdemos um pouco da severidade do nosso Deus porque aplicamos a graça divina de maneira que não é o que a Bíblia está trabalhando. A graça divina é para acentuar ainda mais um viver diante de Deus de maneira digna e não o contrário. Não é uma vez salvo pela graça a gente pode viver como bem quisermos.
é uma vida que deve refletir uma devoção ao Senhor. No verso 15 em diante, verso 15 até o verso 17, ele vai continuar com ai, e agora tocando sobre o problema da embriaguez. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Nós lembramos do filho de Noé. Noé, após sair a arca, acabou se embriagando com o vinho, e nós temos que o seu filho Cã, ao contemplar a sua nudez, zombou. Nós vimos que Cã foi amaldiçoado por isso, por ter zombado do seu pai. Foi amaldiçoado ele e toda a sua descendência. E muitas outras passagens, a Bíblia vai falar do problema da embriaguez. Nós entendemos que a bebida alcoólica ela é permitida, mas a embriaguez é condenada. Tudo aquilo que busca tirar o discernimento dos homens, ou seja, entorpecer os homens, sejam remédios, sejam bebidas, sejam drogas, tudo aquilo que faz o homem viver não de maneira sóbria, mas entorpecida, é condenado por Deus. Porque os homens, principalmente os crentes, são chamados a discernir, são chamados a viver na luz e não nas trevas como vivem os ímpios. E justamente nesse contexto de embriaguez foi o contexto que o rei caiu na Babilônia, de bebida, nos utensílios do templo. E é esse meio que geralmente a embriaguez leva as pessoas. Ambientes de embriaguez como bar é um ambiente de vergonha, é um ambiente de zombaria, coisas que não agradam ao Senhor. E o Senhor tem trabalhado aqui ainda um ponto ainda pior, porque não apenas se embriagando, mas misturando na bebida o seu próprio furor para embebedar o próximo. Ou seja, ele não se contenta em ter o seu próprio discernimento tirado por meio da embriaguez, ele também busca tirar o discernimento dos outros. E é justamente isso que ocorre nesses eventos de grande bebedice. Aqueles que se chegam são logo chamados a beber também, a se embriagar também, são estimulados a beber sem parar nessas festas. E ai daquele que embebeda o seu próximo para contemplar as suas vergonhas. A ideia aqui, irmãos, a Babilônia ela embriagava os seus súditos para zombar deles. E por que o Senhor está trazendo tão grande punição? Nós vimos isso hoje pela manhã, como vimos que todos os homens são iguais diante de Deus, homens e mulheres, escravos e livres, patrões e empregados, todos são iguais diante de Deus, porque existe a imagem de Deus que é impressa nos homens. Quando esses homens zombavam dos outros homens, eles estavam zombando daquele que porta a imagem de Deus. E é por isso que nós devemos ter cuidado como nós tratamos o nosso próximo. Por isso que nós devemos amar o nosso próximo. Ele porta a imagem de Deus. Tanto aquele que está na Suprema Corte, como aquele que está mendigando na rua. Ambos são iguais diante de Deus. São apenas homens, apenas pecadores. E não é lícito zombar do próximo. Isso é um alerta para nós. Um cuidado que nós devemos ter com as palavras que saem da nossa boca, com as zombarias, às vezes sem temperança, que trazem questões muito sérias, envolvendo realmente uma ideia de humilhar. A ideia aqui é zombar, humilhar o próximo, trazer a ideia de humilhação. E o Senhor anuncia, o Deus vingador anuncia também o juízo para eles. Porque da mesma forma como eles zombavam, como eles humilhavam os seus súditos, o próximo, o Senhor também faria a mesma coisa com eles. Porque eles seriam fartos de opróbrio em vez de honra. Opróbrio aqui é vergonha. Eles seriam marcados pela bebedice e também por exibir a sua circuncisão. Em circuncisão, a ideia aqui é nudez. Se eles buscavam zombar do próximo, agora eles seriam zombados. Eles seriam aqueles que estariam nus diante dos homens e todos estariam rindo, zombando deles. Assim estaria a Babilônia. E o Senhor fala que assim como eles
davam de beber aos homens para embriagá-los, o próprio Deus iria dar o cálice da sua própria mão para eles serem envergonhados e caírem na humilhação, da glória para a humilhação. Eles beberiam no cálice da mão direita de Deus. A lei da semeadura. Eles estão plantando, eles vão colher. Plantaram zombaria, vão colher a mesma coisa. Plantaram morte e violência, vão colher morte e violência. A lei da semeadura. O que eles plantaram, eles iriam colher. E nós vimos como eles colheram aqui em Daniel, um dos livros que vão tratar sobre a Babilônia. E mais adiante, não somente isso, mas um ponto que nós podemos ressaltar é que isso aconteceria também porque o reinado deles foi marcado por grande violência contra o Líbano e destruição que eles fizeram dos animais ferozes. A ideia, irmãos, é a ideia que nós, todos os homens, somos mordomos de Deus. A doutrina da mordomia. Deus nos criou e criou toda essa realidade que nós vivemos. E nós somos responsáveis por cuidar bem da criação de Deus. Coisa que eles não fizeram. Por onde eles passavam na sua campanha de guerra, eles derrubavam árvores, eles matavam os animais e eles marcavam um grande terror na criação de Deus. E Deus iria cobrar deles. Essa violência contra a terra. Isso nós devemos também aplicar hoje em dia nas nações, porque aquilo que nós vimos na história, infelizmente ainda se perpetua. As guerras se perpetuam, as explorações dos mais fracos se perpetuam. Nós vemos isso no Oriente Médio, nós vemos isso na Ucrânia e a Rússia. Nós vemos isso na Europa. Todos esses homens são responsáveis diante de Deus daquilo que eles estão fazendo. Das mortes. Temos visto agora na Síria, aqueles rebeldes matando cristãos e matando também dissidentes da própria religião. O Senhor é o justo vingador. Somente Ele vingará de maneira justa os homens. E caminhando para o final, nós temos agora o ai que vai envolver, que o comentarista vai dizer, o principal dos pecados, que é a idolatria. A idolatria é o ponto de partida para outros pecados. Quando o homem não adora ao Deus justo e verdadeiro, quando o homem não submete a esse Deus justo e verdadeiro, ou seja, ele é um idólatra, ele irá quebrar toda a lei de Deus e haverá toda a consequência dessa quebra. E ele vai trabalhar justamente isso, o que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu. Qual o proveito? Como é que um homem que foi responsável por esculpir uma divindade vai ser o mesmo que vai adorar aquela divindade? Ele fez, é obra das suas mãos, mas ele adora aquilo que ele fez com as próprias mãos. E aqui a imagem de fundição, mestres de mentira para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. A idolatria que era marcada na Babilônia, nós vimos isso. Eles profanaram os utensílios do templo para beber e adorar falsos deuses. Deuses de ferro, deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de bronze. Como está dito aqui, deuses de ouro, de prata. A idolatria é condenada durante toda a Escritura. Nós vimos isso no primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim ou diante de mim. Nós vimos que não devemos fazer imagem, porque isso também é uma consequência da idolatria, adorar a Deus de maneira que Ele não prescreveu, erguendo ídolos feitos por mãos humanas para adorar. E às vezes os ídolos são ídolos que não são visíveis. O ídolo da modernidade não é o ídolo, muitas vezes, feito de madeira, feito de bronze, de ouro, de prata. O ídolo da modernidade, muitas vezes, ele se apresenta como um grande entretenimento. O ídolo da modernidade, ele se apresenta como Mamon, o dinheiro. O irmão Vitor trouxe isso certa vez, como muitos de nós, cristãos, temos levado a nossa vida adorando o dinheiro. A gente acha que adorar o dinheiro é quando nós somos muito ricos. Quando somos muito ricos, nós adoramos o dinheiro.
Mas se a nossa vida é motivada e nós nos esforçamos pelo salário que nós vamos receber no final do mês e não fazemos a mesma coisa em relação à graça que temos recebido de Deus, não nos esforçamos nos exercícios espirituais, não nos esforçamos na adoração a Deus, nós temos demonstrado que o salário que nós recebemos nos motiva mais do que a graça que temos recebido do Senhor. Isso é idolatria. Nós estamos marcados por idolatria. Como Calvino disse, o coração dos homens é fábrica de ídolos. Nós devemos pedir ao Senhor para que Ele tire as escamas dos nossos olhos, ilumine a nossa mente, porque a grande dificuldade é para quem está adorando ao ídolo saber que está adorando ao ídolo. É obra do Espírito Santo nos convencer por meio da palavra. O entretenimento, irmãos, é um outro ídolo. Quantas horas nós perdemos assistindo séries, filmes, reels no Instagram, no YouTube, aquele recurso digital, de saúde digital que mostra quanto tempo nós ficamos na tela, aponta o tanto tempo nós perdemos. Certo pastor disse que, assim como nós vimos aqui, que a madeira e as pedras iriam testemunhar porque foram obtidos de maneira ilícita, o nosso celular, de maneira figurada, a nossa televisão, a nossa tecnologia, o ChatGPT, irão testemunhar no dia do juízo que nós tivemos tempo para adorar a Deus. E foi uma opção nossa não fazer. Foi uma opção nossa preferir sentar no sofá e ligar a televisão do que vir na reunião de oração. Foi uma opção nossa buscar muito entretenimento no sábado e dormir até tarde no domingo e faltar a EBD. Foi uma opção nossa. Porque muitas vezes nós temos sendo guiados por ídolos e não pelo Deus verdadeiro, porque afinal de contas eu estou na igreja, eu sou cristão, é lógico que eu não tenho ídolos, eu adoro o único Deus verdadeiro. Mas a nossa vida não tem refletido isso. A nossa vida não tem marcado por aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e se esforçam, como nós vimos na devocional, por uma coroa que não é corruptível. Nós temos sido envergonhados por atletas que buscam aquilo que se corrompe, porque eles se esforçam muito mais por uma coisa que passará tão rápido e nós nos esforçamos muito pouco ou nem nos esforçamos por aquilo que é eterno. A vida cristã nossa, de todos nós, é muitas vezes marcada por uma indolência, por uma vida residual a Deus. O que é uma vida residual? Aquilo que sobrar, eu dou a Deus. Se no domingo sobrar energia de manhã, eu vou. Se não sobrar, eu vou descansar. Se na reunião de oração, depois de eu trabalhar para receber o meu salário, porque é obrigado a ter, porque eu tenho que ir para receber o meu salário, o meu dinheiro, se à noite eu chegar e tiver energia residual, se sobrar alguma coisa, eu vou na reunião de oração. Se não sobrar, eu vou descansar, afinal de contas, amanhã eu tenho que me devotar a esse ídolo de novo. Porque ele está me recompensando. É uma vida toda nossa, todos nós somos muitas vezes indolentes e vivemos uma vida não digna da fé que nós professamos. Toda vez que nós vamos para a Escritura, nós vemos a obra do Senhor Jesus Cristo por nós, o seu sofrimento, o seu sangramento, a sua humilhação, a coroa de espinho, os chicotes com pregos, a sua carne sendo partida por nós, e a sua obra que não começou ali, mas que começou na encarnação, uma obra marcada por esforço para a salvação do seu povo. Quão esforço o nosso Cristo fez para nos salvar? E por que nós devolvemos tão pouco a Ele? Porque recebemos tudo de graça e entregamos tão pouco para aqueles que estão na falsa religião e entendem que eles são salvos por meio daquilo que eles fazem. E eles se esforçam muito mais do que a gente que recebeu de graça. Nós falamos tanto de igrejas que não são verdadeiras, de igrejas menos puras, menos impuras. Alguns ainda vão além, chamam algumas igrejas de sinagogas de Satanás. Infelizmente, essas igrejas, muitas vezes menos impuras, são marcadas por pessoas que não têm o conhecimento teológico que nós temos
bíblico e correto, mas os seus frutos são muito maiores do que o nosso. E Tiago fala isso. Pelos frutos. A nossa fé é provada pelos nossos frutos. A nossa devoção a Deus e não a ídolos é mostrada pelos nossos frutos. E a pergunta que fica para cada um de nós é: quais são os nossos frutos? Quais são os nossos frutos? Temos frutificado nos exercícios espirituais? Temos frutificado compartilhando o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor? Temos frutificado honrando os compromissos na igreja local? Temos frutificado de que maneira, Deus? Vivendo uma vida individualizada? É por isso, irmãos, que a falsa religião tem crescido sem freio. É por isso que o catolicismo tem crescido de maneiras não vistas nos últimos anos, talvez no último século, porque eles não cansam de trabalhar por aquilo que eles acreditam. Eles gravam, eles estão em devocionais 5 horas da manhã. Nós vimos ali um frei que 5 horas da manhã ele reúne milhões de pessoas online para estar orando. Nós não conseguimos estar 9 horas da manhã na igreja. Nove horas da manhã nós não conseguimos. Quando nós estamos aqui, nós perdemos o devocional, afinal de contas a EBD começa às 9h40, vou chegar às 9h40, por mais que eu sei que a reunião começa às 9h, e o chamado é às 9h. Mas nós estamos pontualmente nos nossos compromissos, na nossa academia, na nossa natação, não nos atrasamos. Batemos o ponto no trabalho na hora certinha. Mas por que para o nosso Deus, o único que deve ser adorado, o Supremo Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que tem nos salvado, aquele que morreu por nós na cruz, nós entregamos tão pouco a Ele? Que possamos nessa noite pedir ao Senhor Jesus Cristo não somente o discernimento, porque nós discernimos, mas na segunda nós estamos de novo com os nossos ídolos. Nós discernimos, mas nós estamos novamente em mais uma semana do ano entregando muito pouco ao Senhor. Ou nada. Ou nada. E aqui a ideia de ídolo, que é a aplicação que nós estamos trazendo, que vai muito além das imagens de fundição. E um problema que nós temos visto do catolicismo romano, fica evidente aqui, irmãos. A gente tem que falar hoje de coisas óbvias, porque com o crescimento do catolicismo, a igreja protestante, evangélica, que é marcada pela sua luta contra a imagem, a adoração por meio de imagens, é uma igreja que tem se habituado cada vez mais com imagens. É uma igreja que não dói mais os ouvidos ou não se escandaliza quando se vê imagens. Uma igreja que tem utilizado várias formas de imagens que vão além daquilo que é esculpido e acha que não estão pecando. Igrejas que botam no telão a imagem de Cristo. Igreja, como nós vimos pela manhã, que fizeram um boneco de Jesus Cristo e foram evangelizar com o boneco do Senhor Jesus Cristo. Como essas igrejas podem apontar o dedo para os católicos? Como certo padre disse, que os cristãos, protestantes, são hipócritas, porque eles nos acusam de idolatria, porque nós veneramos as imagens, mas eles, todo Natal, têm um presépio em casa. A imagem de Jesus. O Jesus adulto não pode, mas o bebê pode. O Jesus esculpido não pode, mas na imagem pode. Nos filmes pode. A quebra do segundo mandamento dentro das igrejas. E Deus prescreveu que nós não deveríamos adorá-lo por meio de imagens. Nós não podemos fazer imagem do Pai, do Filho e do Espírito. Nós não podemos cultuar as imagens. E é por isso que algo que está na nossa identidade, no nosso DNA protestante, nós temos que relembrar. Que quando estivermos com os católicos, relembrar que, olha, imagens é proibido na palavra de Deus. Olha que condenação que Deus traz para a Babilônia, porque adoravam falsos deuses. E caminhando para o final, irmãos, nós vemos que, apesar dos ídolos físicos, materiais e os não materiais, como nós vimos aqui, aqueles que não se apresentam visivelmente,
apesar deles, o nosso Deus está no seu santo templo, governando. E aqui há uma ordem do profeta, inspirado por Deus: cale-se diante dele toda a terra. Enquanto os ídolos, os falsos deuses, eles são mudos. Um paralelo aqui é que nós, diante do Deus verdadeiro, devemos estar calados. Uma ideia aqui de alta reverência ao Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está sentado no seu templo, ele está governando com grande poder e glória. E nós, de todos os homens, devem se submeter ao único Deus justo, santo, verdadeiro, bom, misericordioso, salvador. E que esse nosso Deus nos ajude, por meio do teu Santo Espírito, a vencermos todos os dias os ídolos que surgem nos nossos corações, que buscam roubar a nossa adoração a Deus. Nós vimos pela manhã sobre o modernismo, sobre o secularismo, também que está aliado ali à modernidade. Irmãos, são muitos os deuses que buscam adoração, mas tirou a tecnologia. Não é chamado mais de Deus, não é chamado mais de adoração. Mas eles querem de nós devoção. Eles querem de nós o nosso tempo, o nosso fôlego de vida, a nossa respiração. Mas somente o Criador é digno e deve ter o nosso fôlego de vida. É por isso que todas essas coisas que muitas vezes são lícitas, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê a temperança e o domínio próprio para que nós exerçamos de maneira que louve e glorifique a Deus. Porque trabalhar glorifica a Deus quando nós fazemos corretamente. Porque assistir uma TV, assistir uma série, dependendo do conteúdo, não é um problema em si, quando isso não rouba o momento que nós devemos ter com Deus. Praticar as nossas atividades físicas, isso é bom. O cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, é bom. É uma observância do 6º mandamento: não matarás. O problema é quando o corpo se torna ídolo